E o vídeo de hoje é atendendo ao pedido de um inscrito bem recorrente que sempre está comentando aqui nos nossos vídeos. Ele pediu para a gente conversar sobre a Brasil Agro, conhecida na Bolsa de Valores como Agro 3. Vamos entender como que essa empresa ganha dinheiro, esse ciclo de commodities, sobre as fazendas, vamos entender um cenário mais básico aqui, sem entrar tanto diretamente nos resultados do último trimestre, tá bom? É mais uma visão ampla da tese de investimento da Brasil Agro e você está onde? No canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. E a Brasil Agro é uma das grandes empresas aqui da Bolsa de Valores, ligada diretamente no nosso ciclo de agronegócio, porque o jeito que ela trabalha é um jeito muito interessante. A sua tese de investimento traz atratividade para o mercado, porque ela trabalha com as grandes fazendas, tanto na venda dessas fazendas, negociação, como na tecnologia de manuseio das terras, a tecnologia de plantio e de venda. Então ela consegue ali uma renda muito interessante, tá? E para a gente entender isso, alguns números da Brasil Agro, ela é uma empresa que não é muito grande em valor de mercado. Ela tem 2,68 bilhões de reais. Interessante que ela tem uma dívida, de certa forma, parece um pouco alto, mas controlada, de 827 milhões. O interessante é que ela faz parte do novo mercado e tem 100% de tag along, tá? Um fator que é mais fácil de se negociar a Brasil Agro na Bolsa de Valores é consolidado pela sua liquidez média diária, que está ali em torno de 6,3 milhões. Então, bem interessante de entrar e sair, e o seu valor de firma ali fecha em 3,51 bilhões de reais, sendo que as suas ações ali no total de 102 milhões, 61,15% estão em free float, em livre negociação para nós aqui na Bolsa de Valores, tá certo, pessoal? E o seguinte, se a gente analisa a Brasil Agro trimestralmente, a gente pode ficar um pouco confuso com as suas receitas, com seus lucros e com seus prejuízos, igual você está vendo aí um gráfico muito ondulatório, né? Agora, se a gente parte para um âmbito mais a longo prazo, uma análise anual, em vários períodos, a gente consegue ver que ela é uma empresa que vem aumentando as suas receitas com uma certa ondulatoriedade, né? Se é que existe essa palavra, e os seus lucros também. Ora um lucro muito alto, ora um lucro mais baixo. E esses lucros mais altos e mais baixos, isso se dá devido à venda dessas fazendas. Então, no período do ano em que a empresa vende essas grandes fazendas, ou parte dessas fazendas, o lucro vai lá em cima. Quando ela não consegue vender, o lucro ainda é persistente, porque é trabalho, né, no ciclo das commodities, tá? Se as commodities vão mal, inclusive a soja, a empresa tem um lucro pequeno ou certo prejuízo. Agora, se o ciclo das commodities estão interessantes, a empresa acaba lucrando mais. Então, a Brasil Agro, além dela fazer essa negociação com as terras, ela acaba trabalhando muito na área das commodities. Então, para entender Brasil Agro, a gente precisa colocar o pezinho um pouquinho no entendimento das commodities. E a análise aqui que a gente vai fazer não vai ser uma análise trimestral. A gente vai olhar mais a longo prazo a sua tese de investimento. Por quê? Porque aqui no canal a gente quer ações para longo prazo, e ações para longo prazo requerem uma visão um pouco mais longe, né? Se a gente analisa ali mais uma vez os resultados trimestrais, isso pode trazer confusão ao pequeno investidor. Então, entender primeiro como que a empresa funciona é o primeiro passo aí, tá certo? E ela funciona da seguinte maneira, dessas duas partes, né? A parte ali onde ela faz todo o estudo para aquisição das terras, né? Então ela faz essa aquisição e licenciamento das terras, e dentro dessa terra, né, onde ela compra esse terreno novo, ela faz todo o investimento em tecnologia. Para quê? Para melhorar o solo e para melhorar a técnica de plantio. Com isso, ela vai escolher nessas terras o que ela vai querer plantar ali de acordo com cada especificidade. Se ela planta soja, se é milho, se é algodão, né? Se ela vai colocar gado, se ela vai fazer pasto, tudo isso depende muito do terreno onde está inserida a fazenda que ela vai comprar e do ciclo da commodity, obviamente, né? Depois disso, ela começa ali a rentabilizar essa terra e a trabalhar na comercialização dessa fazenda. Então ela pega, o grande segredo dela é pegar terras que são muito desvalorizadas e a partir dessa desvalorização trabalhar nessa terra e vender com um valor, com uma taxa interna de retorno muito alta, que é o que a gente vai conseguir ver mais para frente. Em termos de terra, a Brasil Agro
hoje tem em média 273 mil hectares disponíveis para ela, sendo a maior parte de terra própria e um pouco de terra arrendada também. Para quê? Para ela fazer o plantio, produção, colheita desses insumos agrícolas, né, dessas commodities, tá certo? Ela também está presente não só no Brasil, que nos principais estados produtores do agronegócio, mas também presente na Bolívia e no Paraguai. Então ela tem ali essa diversificação regional muito interessante, porque ela consegue aproveitar as características individuais de cada solo, né? E para isso ela faz vários estudos tecnológicos, né, para comprar os novos negócios. Ela faz os estudos que vão desde o índice pluviométrico do local, depois ela parte para a análise mais ambiental, depois toda a parte documental também. Ela participa disso para poder gerar valor agregado nessas terras. Então, quando ela gera esse valor agregado na fazenda, ela vende isso com uma certa rentabilidade que é bem atrativa para a empresa, né? A gente observa aqui nesse gráfico, a bolinha amarela que você está vendo é a taxa interna de retorno. Então, essa taxa interna de retorno, a gente pode perceber que ela é bastante superior, né? Chega a ser 14, 20, 56%, 52, 42% aqui, de acordo com as fazendas que ela vai vender, ou parte dessas fazendas que ela vende, né? Então, o que torna bem interessante é isso, é comprar com custo pequeno, investimento pequeno e vender com uma alta rentabilidade. Isso é até exemplificável aqui no início do ano de 2024, onde ela fez uma venda ali, ela vendeu uma área de 12 mil hectares de uma fazenda que na totalidade tem 37 mil. Então pegou essa fazenda muito grande, vendeu uma pequena parte dela por mais ou menos ali 364 milhões de reais. Preço esse que, se fosse analisar o preço de aquisição mais os investimentos, seria em média 34 milhões. Então ela tinha pego esse equivalente dessa terra quando comprado lá em 2007, 34 milhões. Hoje ela vendeu isso 10 vezes mais rentabilizado, bem produzido e bem trabalhado tecnologicamente. Então esse é um negócio que dá muita rentabilidade. Então quando você analisa o lucro, você vê que o lucro vai lá em cima quando faz essa venda da fazenda, depois ele volta para um patamar mais normalizado, tá certo? Então ela tem essa pegada imobiliária muito interessante. E além disso, na parte das culturas, né, quando a gente olha para Brasil Agro, o que a gente vê? A gente vê 42% de plantio de soja, a gente vê 8% de milho, 7% em feijão, 14% em cana-de-açúcar, 9% em pasto. Depois ela tem ali um pouquinho de algodão e outros derivados aí agrícolas, tá certo? E ela pode também tanto trabalhar na sua área própria, como arrendar uma outra fazenda ou pegar a sua fazenda e arrendar para um produtor trabalhar. Então ela consegue fazer isso, sendo que a área própria operada pela Brasil Agro compreende 53%, depois 38% de área arrendada, que é operada pela Brasil Agro, e 9% ali ela é arrendada para terceiros, tá certo? Então ela consegue aí fazer essa rentabilidade de certa forma ondulatória. Quando a gente analisa os números de 2019 até a presente data, a gente percebe que em termos de lucro líquido, é um lucro líquido ondulatório, né? Em 2019, 101 milhões, aí em 2021, 558 milhões, por quê? Venda de fazendas, aí depois, em 2023, 273 milhões, já em 2022, só 142 milhões. E com isso ela vai criando essa rentabilidade mais alta e melhorando as suas receitas, tá certo? Tem uma dívida, de certa forma, que já foi preocupante, mas agora, depois dessa venda da Fazenda Chaparral, mostrou-se mais controlável. A gente vai entender essa parte das dívidas um pouquinho mais para frente. E o interessante de ver aqui, pessoal, é que ela tem uma margem líquida muito boa, tá? Então a margem líquida dela, dinheiro que ela faz, o que sobra, está permeando ali, por exemplo, em 2023, 21%, né? Em 2022, 11%. Olha no ano da venda das fazendas, 52,68% de margem líquida, né? Em 2020 já caiu para 17%. Então, se você analisa trimestralmente ou só pega o retrato de um ano, ou você fica muito deslumbrado ou você fica muito desanimado. Por isso que é interessante, quando você for investir,
olhar a empresa como um todo, né? Qual que é a sua tese de investimento, de onde que ela tira esses negócios, né? E um ROI, de certa forma, também ondulatório, porque tudo nessa empresa vai ser ondulatório quando vende-se ou não as fazendas, até mesmo a questão dos dividendos, né? A gente percebe que em 2022 ela distribuiu R$ 5,25 de dividendos anual. O desinteressante, assim, menos atrativo é porque ela distribui dividendos apenas uma vez por ano, tá? Para a carteira do canal, uma empresa excelente, mas essa distribuição de apenas um ano de distribuição de dividendos, para quem investe com um certo dinheiro pequeno, fica mais difícil você redistribuir os seus dividendos ao longo do ano e ir aportando em novas empresas, tá certo? Mas não foque somente nessa questão de distribuição de dividendos, tem que entender a tese como um todo, tá certo? E a gente vê que os dividendos foram ondulatórios, nos últimos anos um pouco mais do que os anos passados, né, de 2020 para trás, porém ali ela distribui dividendos mais recorrente ali desde 2015, né, 2015, 16, 17, 18 e assim por diante, ela vem conseguindo distribuir os dividendos, tá? Só para você entender um retrato do último trimestre, onde a gente teve um resultado negativo, então em comparação com o segundo trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2024, tá? Apesar da presente data, há essa disparidade no fechamento dos trimestres igual das empresas que a gente está acostumado. É diferente a segmentação do ano, tá certo? Então, sim, menos 6% de receita, menos 18% da receita líquida, né? Então, o EBITDA também foi mais negativo, o lucro líquido também 65% menor, porque a gente analisa o ciclo das commodities e analisa a venda das fazendas. Então, se você olha só o segundo trimestre de 2024, por exemplo, você vai entender que talvez seja uma empresa ruim, que não dá lucro, né? Mas analisando de um longo período, você vê que não. E esse resultado mais negativo a gente pode entender visando assim, já que não vendeu as fazendas, tá? Esse resultado antes da fazenda Chaparral ser vendida, parte dela. A gente compreende que o ciclo das commodities estão embaixo, né? Você vê que a soja está com preço menor do que já foi, o boi está com preço menor, o milho também, o etanol também, a cana-de-açúcar também, sobressai-se apenas o que? O algodão, né? Que de 83 passou para 85, um crescimento só de 2,4% ali, quando se compara janeiro de um ano para o outro. Por isso que o resultado de um janeiro para o outro foi um resultado aquém, comparação de 2023 com 2024, tá certo? Quando a gente olha as cotações, a gente tem dois patamares para olhar. A gente tem o mais a longo prazo, nos últimos 5 anos. Quem investiu teve uma rentabilidade de 72%. Agora, quem investiu em janeiro até a presente data, teve uma rentabilidade positiva, porém, de 2,27% apenas, tá certo? Então, essa é a diferença ali de olhar essas cotações e de olhar essa empresa mais a longo prazo, né? Percebe-se sempre que eu estou puxando essa empresa para o investidor buy and hold, para o investidor de longo prazo. Ela não é uma empresa excelente para fazer trading, não é uma empresa para você comprar na baixa e vender na alta, porque senão você perde esse ciclo das commodities e entra num momento ruim ou vende numa boa oportunidade, né? De qualquer forma, apesar dessas ondulações, o que os analistas estão compreendendo é que há um momento de compra aqui, com a expectativa para, depois de 2025, uma valorização do papel chegando até R$42. Claro que isso é só uma estimativa, que a gente não deve se apegar muito a isso, né? Mas, de qualquer forma, está aqui a recomendação, que são dos analistas, não é do Gustavo aqui do canal, é de onde a gente vê a média do mercado, o que o mercado está dizendo de Brasil Agro, né? Tinha comentado da dívida antes e falo da dívida agora novamente. Fechou em dezembro de 2023 uma dívida de curto prazo, tá? Que é importante, a de 241 milhões. 241 milhões quase exatos, que é o que ela tem já em caixa. Então, por isso que essa dívida de curto prazo não preocupa os analistas, tá? Uma dívida mais longa que ela tem de 505 milhões, mas isso é amortizado com o passar dos anos, com o passar de outros investimentos, fechando ali uma dívida líquida pela EBITDA de 1,49, né? Então, até de certa forma, bem controlada, assim, analisando toda a tese de investimento da empresa, né? Se a gente puxa o gancho aqui para ver os indicadores fundamentalistas, a gente percebe que o quê? Nos últimos 12 meses, 12% de dividend yield, um dividend yield atrativo, apesar de pagamento uma vez por ano, é um dividendo que vem geralmente gordinho, né?
PL está em 10,45, um PL teoricamente razoável para o que a empresa se propõe a fazer, porque ela está sendo negociada a 1,22 o seu preço pelo valor patrimonial, tá? O interessante da gente olhar aqui é o seu CAGR, né? O crescimento dos lucros e receitas, que são sempre acima de 10%, ou seja, CAGR em receita, o crescimento das receitas nos últimos 5 anos foi de 27%, tá? Um ROI positivo também, a dívida líquida pelo EBIT 1,85, ou se for olhar o EBITDA 1,49, e a sua margem bem interessante, tá? E se a gente compara quem investiu em Brasil Agro, desde 2007 para cá, a gente vê que ela não conseguiu vencer alguns indexadores, mas isso é um pormenor, tá? Quando ela rendeu 358%, o CDI 440% e o IMAB, no IPCA+, 717%, mas ela venceu ali a inflação bem de forma folgada, né? Mas se a gente busca um retrato dela um pouquinho mais antes, de 2018 para cá, nos últimos 5 anos, ela teve uma rentabilidade mais positiva, com 222% contra 70% do IMAB. Então, o momento de entrada nessa empresa é bem interessante quando você pega um valor mais atrativo, sendo que é difícil a precificação de valuation dessa empresa por conta dessa ondulação nos seus lucros e da possibilidade de venda ou não das fazendas. Então, fica até difícil para os analistas terem um preço concreto. Então, ela sempre vai ficar variando ali entre 22 e 26 reais, tá? A ideia é você vigiar e ver um momento mais oportuno para você, tá bom? E espero que você tenha entendido a tese da Brasil Agro e entendido que se faz parte dos seus ciclos de investimentos aí também, tá? Então, entendendo em Brasil Agro, entendendo venda de fazendas, produção de commodities, mas tem todo um trâmite interno muito bem fundamentado nisso daí, tá? Espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. Se você gostou do vídeo, não deixa de compartilhar, tá? Eu preciso do seu compartilhamento, porque é só assim o nosso canal vai continuar crescendo e eu vou poder me disponibilizar mais para poder fazer vídeos cada vez melhores, tá certo? Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não é um inscrito, tá ativando o sininho, preciso dessa inscrição, porque aí você vai receber os vídeos quando eu fizer. E deixa seu comentário aqui se você é um investidor de Brasil Agro